Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Faz tempo que eu não venho aqui no canal fazer um vídeo e normalmente eu venho aqui para falar sobre assuntos relacionados ao comportamento humano, algo que eu gosto muito e que eu acredito que temos essa necessidade de aprender mais sobre essa temática. Mas devido ao que está acontecendo no momento, que eu acredito que vocês aí que estão me assistindo sabem, que é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu gostaria de trazer um pouquinho da minha experiência com o povo do leste europeu e talvez poder esclarecer algumas coisas que eu vejo que a mídia brasileira traz algumas informações, mas essas informações são muitas vezes baseadas em estereótipos e não são bem esclarecidas sobre como funciona esse relacionamento entre as pessoas do leste europeu. Há 9 anos eu moro aqui na Inglaterra e quando eu cheguei aqui eu tinha esse conceito na minha cabeça de que as pessoas seriam inglesas. E eu me surpreendi quando eu me deparei com pessoas do mundo inteiro e principalmente com pessoas do leste europeu. A segunda maior população da Inglaterra é o povo da Polônia. Então é difícil você trabalhar em algum lugar ou conviver com pessoas socialmente falando e não ter contato com pessoas de outras nacionalidades, porque eu penso e sempre digo que a Inglaterra é um mundo dentro de outro mundo. E eu acredito que alguns outros países também, mas aqui eu vejo muito isso, essa riqueza cultural. E eu acredito que o Brasil também tem essa riqueza cultural, nós temos isso na nossa genética, somos um povo que temos os nossos antepassados que vieram da Europa e temos toda essa mistura que nos enriquece culturalmente, mas não temos muito conhecimento sobre como é essa cultura fora, porque não temos muitas oportunidades de sair do país. Algumas poucas pessoas têm. Então, o fato de estar aqui e ter convivido durante tantos anos com pessoas do leste europeu me trouxe essa riqueza, que eu considero a minha maior riqueza. Eu sei que tem pessoas que têm um canal como o meu, pessoas que moram fora, mas essas pessoas trazem, por exemplo, mais assim, mostrando bens de consumo, lojas, roupas e carros e casas e todas essas coisas, e às vezes isso me incomoda porque eu sei que, para mim, na minha percepção, a minha maior riqueza de estar morando aqui por tantos anos é a riqueza cultural, é a convivência com pessoas tão diferentes e ter desenvolvido essa capacidade de conviver com as diferenças de forma respeitosa e me interessando e tendo curiosidade. Eu nunca deixei de ter curiosidade, apesar de tantos anos, de saber como são essas pessoas, o que elas fazem. Então, a minha convivência aqui com pessoas do leste europeu foi muito boa até agora. Eu tive amigas e tenho pessoas com as quais eu trabalhei muitos anos e essas pessoas foram minha família. Por isso que o que está acontecendo na Ucrânia me deixa muito triste, me deixa muito chateada, porque eu conheci pessoas da Rússia e conheci pessoas da Ucrânia. E todas essas pessoas eram pessoas maravilhosas e, de fato, eles são amigos entre eles. Eles têm essa língua em comum, que é o russo, por causa da ocupação russa após a Segunda Guerra. Muitos países do leste europeu tiveram essa obrigatoriedade para conseguir trabalho, para conseguir casa do governo. Eles tiveram que obrigatoriamente aprender a falar russo, como países, por exemplo, ali a Lituânia, Látvia. Então eu tenho muitos testemunhos de pessoas que eu convivi aqui, que elas falam para mim que, por sinal, fiquei surpresa quando muitas dessas pessoas, conversando uma vez no carro, na volta do trabalho, e essas pessoas começaram a falar da Rússia de uma forma bem assim negativa. E eu virei para elas e perguntei, mas por que vocês não gostam deles? E elas começaram a rir, todas elas. Uma era da Polônia, a outra era da Látvia e a outra da Ucrânia. E elas de 3 países diferentes, porém do leste europeu. E todos esses 3 países têm em comum
com a Rússia que eles foram ocupados após a Segunda Guerra, porque todo mundo fala da Segunda Guerra e é algo que eu gosto muito, estudo há muitos anos, não é agora, porque está na moda falar da Segunda Guerra ou de conflito geopolítico ou de história. Eu sempre gostei. Há muitos anos atrás eu comecei, eu faço cursos, eu leio livros, eu me informo sobre isso, porque eu acredito que a gente precisa saber desse assunto para que essas coisas não se repitam. É uma questão de educação sociocultural, de educação contra qualquer forma de xenofobia, de racismo. Então faz parte da sociedade moderna trazer esse convite, principalmente para a geração mais nova, que não teve acesso às informações do que aconteceu na guerra e no pós-guerra. E eu acredito que o Brasil menos ainda, porque nós não passamos por uma guerra como os países do leste europeu, como a Europa. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para trazer um pouco dessa informação. Então, no pós-guerra, houve essa dificuldade porque eles foram culpados. E quando nós conversávamos com um polaco, que eu chamo polaco, uma pessoa da Polônia, ele disse que a família dele foi retirada, os antepassados, avós, foram retirados da casa logo após a ocupação russa no país, porque não foi assim que os russos chegaram lá, olha, vocês estão salvos, os americanos foram lá nos campos de concentração, libertaram essas pessoas, por sinal, os americanos ficaram muito chocados. Essa informação, se você quiser saber mais sobre informação do pós-guerra, porque eu acho que as pessoas sabem muito do que aconteceu na Segunda Guerra, ali, aprendendo na escola, o regime nazista, mas não sabem muito sobre o que aconteceu no pós. Porque quando acontece uma guerra, ela não acaba ali quando, teoricamente, ou um tratado é assinado e aquilo tudo acabou, não. As consequências dessa guerra, desse conflito, elas continuam, essas consequências vão perdurar por anos e chegam até nós. Diversas, que eu não vou falar aqui porque vai ficar muito longo o vídeo, mas as consequências chegam até nós e ela não acaba. A Segunda Guerra, ela nunca acabou de forma cultural, de forma social, ela continua acontecendo e aí nós estamos vendo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia esse resquício de algo que não foi resolvido socialmente, culturalmente falando. Então, essas pessoas que já deram testemunho aqui, que eu convivi, elas sempre se reportaram à Rússia de uma forma negativa, porque há uma certa imposição cultural. Quando a Rússia ocupou e ali se tornou a União Soviética, esses países do leste europeu foram oprimidos também por esse sistema. E isso não é falado, né? Isso é muito pouco falado. Fala muito do Hitler, mas pouco se fala do Stalin e do regime opressor russo. Não estou dizendo nada contra o povo russo. Eu acredito que existem pessoas ali que não são a favor. Vê-se pela mídia que está sendo reprimida, porque quando os repórteres ou jornalistas tentam falar contra ou usar qualquer palavra que não esteja dentro da agenda política daquele país, eles são presos ou eles são punidos. E esse regime continuou. E ele foi e continua, porque nos dias de hoje ainda existem pessoas ali que não conseguem trabalhar na Látvia, por exemplo, se não falar russo. Essas pessoas são obrigadas. E eles, entre eles, conversando, falam línguas diferentes, mas eles se entendem, porque quem fala polaco, que é da Polônia, entende quem fala russo, porque a língua é similar. É como o português e o espanhol, por exemplo, eles se entendem. Mas há essa obrigatoriedade para que a língua, inclusive, se você for olhar nos noticiários, não assista só um noticiário, assista vários, para que você possa filtrar as informações e poder ter uma informação de qualidade. Não assista só um, assista vários e de diversos países, inclusive aqueles com os quais você não concorda com a ideologia por trás. Porque para a gente desenvolver um senso crítico, a gente tem que assistir e ouvir opiniões contrárias à nossa. E esse é o problema da sociedade de hoje. Mesmo se eu quiser assistir a um noticiário, um jornal, um informativo, e aquela agenda política, aquela ideologia por trás daquele jornal não bate com a minha, eu não vou assistir. Então, isso não é algo que vai ajudar você a desenvolver o seu senso crítico. Assista todos os meios de comunicação possíveis, faça um filtro dessas informações, escolha, porque dentro das informações que são com bases ideológicas, que tem esse viés, porque todos nós temos algum viés em algum grau, existem informações corretas,
Então você vai precisar aprender a fazer vai pegar uma pinça e tirar um por um daquilo que é verdade e descartar aquilo que você vê claramente que tem a ver com viés ideológico, se não tiver a ver com os seus valores. Porque você tem direito de ter os seus valores preservados. Esse é o seu direito num país democrático. Se você vive num país democrático. Se você não vive num país democrático, você não tem esse direito de escolha. Você vai receber o que é dado para você. Então, essas pessoas traziam essas informações sobre a Rússia que me deixou assim surpresa, porque eu estudei, claro, na escola, estudei a parte, mas não tem, os livros não mostram muito essa parte do pós-guerra e esse sistema opressor. E muitas dessas pessoas foram arrancadas das suas casas, foram levadas para a Sibéria para morrer de frio, com a desculpa de um remanejamento. Então, gente, eu gostaria de deixar hoje esse vídeo aqui. Outro dia eu vou continuar fazendo outros vídeos falando um pouquinho da realidade da Europa. Agora estou com um projeto muito bacana de fazer entrevistas com pessoas do mundo inteiro, se possível. Claro, tem gente do mundo inteiro aqui e eu vou tentar trazer essas pessoas aqui e vou entrevistá-las para elas mesmas falarem a realidade do que acontece no país, porque nada melhor do que ouvir do próprio povo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho de como funciona esse relacionamento entre Rússia e Ucrânia e o povo do leste europeu com a Rússia. E no próximo vídeo eu trago mais informações, tá bom? Obrigada!